Ora, vamos então abordar agora as causas das insatisfações dos próprios clientes, não é? Que vão bater um bocadinho também naquilo que eram as tipologias, não é? Das reclamações. Portanto, no final desta apresentação é expectável que consigam identificar as principais causas da insatisfação dos clientes, reconhecer aqui fatores que influenciam a percepção da qualidade do serviço, compreender a relação entre expectativas e satisfação e refletir sobre as estratégias de prevenção da insatisfação. E, portanto, o que é que gera aqui a insatisfação? Não é? Já vimos aqui que existe insatisfação quando esta experiência do cliente não corresponde àquilo que eram as suas expectativas ou necessidades. Nem sempre resulta de um erro grave, ok? Por vezes, pequenos aspectos podem influenciar significativamente a percepção do cliente. E, portanto, desde logo, falhas do produto ou serviço, quando o produto ou serviço não corresponde àquilo que é esperado, como, por exemplo, erros na sua execução, baixa qualidade, incumprimento do serviço contratado, defeitos, ok? Vou adiantar um bocadinho esta parte, nós já fomos falando um bocadinho sobre isto. Falhas na própria comunicação, né? Uma das causas mais frequentes, e nós já desde o início desta formação, que vamos falando muito na importância da comunicação, não é? Para prevenir muitas vezes muitos conflitos, inclusive na aula síncrona falávamos muitas vezes que dedicamos muito tempo, por exemplo, a formações de nível mais técnico, não é? E há competências pessoais que seriam extremamente importantes serem trabalhadas de uma forma contínua. E a comunicação é uma delas, porque de facto, tanto nas apresentações que vos vou mostrando, como nas vossas respostas no fórum, vocês vão muito falando da comunicação como um elemento importante, essencial, fulcral, mas aquilo que eu sinto é que muitas vezes há pouco espaço, não é, para treinar e para praticar de facto estas comunicações. Pronto, como exemplos nas falhas de comunicação, temos então aqui uma informação pouco clara, falta de esclarecimentos, mensagens muitas vezes contraditórias e ausência de resposta. Depois, tempos de espera e atrasos, que também já vimos aqui. O cliente valoriza sempre a previsibilidade e a rapidez, não é? E voltando ao parênteses que fiz também na outra apresentação, cada vez mais as plataformas de venda online nos vão habituando a esta rapidez. E, portanto, quando não acontece, nós estranhamos, não é? E quase que já é alvo de uma reclamação da nossa parte se demora mais X horas ou mais um dia, não é? Quando, por exemplo, há uns anos, não é? Não assim tantos, muitas vezes esperávamos 15 dias, não é? Um mês para receber uma encomenda que hoje nos chega de uma forma muito normativa, que nos chega em 24 horas, por exemplo, 48 no máximo. Portanto, como exemplos de tempos de espera e atrasos, não é? Temos aqui atrasos na entrega, atrasos no atendimento e incumprimentos de prazos. Temos também aqui o atendimento inadequado, portanto, a forma como o cliente é tratado influencia fortemente a sua satisfação, claro. E como exemplos temos aqui a falta de cordialidade, a indiferença, a ausência de disponibilidade e a falta de empatia. E depois, expectativas irrealistas, portanto, por vezes a insatisfação não resulta apenas do serviço prestado, pode resultar de expectativas demasiado elevadas ou mesmo pouco realistas, ok? A percepção é tão importante quanto a realidade. E porquê? Porque muitas vezes os clientes reagem à forma como percepcionam a situação e não apenas aos factos mais objetivos, não é?
duas pessoas podem viver exatamente a mesma experiência e vão avaliá-la de uma forma muito diferente. E por isso é que, por muitos critérios e parâmetros que possamos cumprir para garantir a satisfação do cliente, esta vai sempre depender da sua própria percepção. Para mim, entregarem-me uma encomenda, tenho falado aqui deste exemplo, pronto, parece-me mais fácil, entregarem-me uma encomenda em 48 horas é um prazo mais do que razoável. Para algumas pessoas pode ser demorado. Para mim, estar numa fila de espera e esperar mais 5 minutos do que o habitual pode ser razoável, mas para outras pessoas pode não ser, ok? Pronto, e é um bocadinho por aqui, ou seja, a mesma situação pode e é muitas vezes interpretada de forma diferente. Como é que nós podemos perceber esta insatisfação? Ou que sinais é que nós podemos ler, ok? De forma a percepcionar esta insatisfação. Porquê? Porque nem todos os clientes reclamam, nem todos os clientes escrevem, nem todos os clientes se dirigem a nós para nos dar feedback. E é importante nós termos em atenção então aqui alguns sinais de insatisfação para conseguirmos nós perceber o que é que pode ter levado então a esta insatisfação. Portanto, a diminuição do contacto, okay? Seja ele contacto ocular, seja ele contacto telefónico, seja ele a procura do nosso site, portanto, a diminuição do contacto, comentários negativos, sejam aqueles comentários do passa a palavra ou não é? Pronto, comentários negativos que possam ser ditos que não nos são dirigidos, alguma resistência ou irritação, não é? Nós percebemos que o nosso cliente não está agradado, abandono do serviço, por exemplo, e redução da fidelização. Portanto, isto são alguns sinais que não se esgotam, obviamente, nestes 5, mas são alguns sinais que nos vão dando pistas para aquilo que são insatisfações do cliente. Prevenir muitas vezes é melhor do que corrigir, não é? E, portanto, a prevenção muitas vezes passa por uma comunicação clara, uma gestão adequada das expectativas. Portanto, se nós não sabemos à partida se conseguimos entregar aquela encomenda em 48 horas, podemos dizer que vamos fazer os possíveis para cumprir os 48 horas prometidas, não é? No nosso site, mas que podem existir aqui algumas condicionantes que levam a que esta encomenda possa demorar mais 24 horas do que aquilo que é o normal. E, portanto, à partida, se nós gerirmos esta expectativa, o cliente pode não ficar agradado com este atraso, mas já estaria a contar com ele, ou pelo menos foi informada, está bem? Desta possibilidade. Cumprimento de compromissos, não é? É muito importante. Qualidade do atendimento. E quando falamos em qualidade, nós incluímos tudo, portanto, a forma como nós comunicamos, a forma como nós cumprimos aquilo que foi prometido, portanto, toda esta qualidade que possa ir ao encontro daquilo que eram as expectativas e monitorização da satisfação dos clientes, não é? Portanto, mais do que nunca é muito importante nós termos uma relação próxima com os nossos clientes e ir percebendo de uma forma quase em tempo real, ok? Se o cliente ficou agradado com a recepção do produto, agradado com a utilização do mesmo, se volta ou não a comprar, se necessita de um upgrade daquele produto. Portanto, esta monitorização constante e não cessar a relação entre cliente e fornecedor só única e exclusivamente na venda. Pronto, e posto isto, deixo-vos então aqui a atividade 4, que estará aqui disponível no fórum, como todas as outras atividades, está bem? Alguma questão? Disponham.